querido, minha querida, estamos de volta com o TLMDG, treinamento de liderança do modelo de discipulado da Galileia. Eu espero que você esteja levando a sério, crescendo. Já baixou a sua apostila do nosso site? Basta acessar jmil.net para baixar a sua apostila e acompanhar os estudos com a sua Bíblia. Nós queremos preparar você para fazer a obra de Deus. Existem muitas pessoas perdidas, desorientadas, muita gente precisando dar levar uma sacudida mesmo, através da palavra. Nós estamos precisando levar a mensagem de Jesus para tantas pessoas. E o mais interessante é que muitas dessas pessoas estão dentro da sua própria casa. Muita gente da sua família está precisando conhecer a palavra de Deus. E nosso objetivo é esse, é preparar você para que você possa ser bênção dentro da tua casa, para que você possa levar o Evangelho de Jesus para impactar a sua família inteira. E isso vai acontecer através de você. É a você que Deus vai usar para poder levar essa mensagem de salvação para toda a sua família. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre algo muito importante, porque Satanás, nosso inimigo, tem colocado por aí muitas mentiras, tentando impedir você de ser bênção, tentando te atrapalhar. A última coisa que o inimigo quer é que você se livre das amarras que sempre te impediram de fazer a obra de Deus. Que a hora que você começar a abrir essa boca aí dentro da tua casa, meu irmão, a hora que você começar a pegar a palavra de Deus, pregar a palavra, levar Jesus para dentro da tua casa, coisas tremendas vão acontecer. E o diabo não quer isso. O diabo não quer isso. Então ele fica inventando mentiras, criando artimanhas, criando estratégias para impedir a todo custo que isso aconteça. E nós temos aqui uma poderosa arma do inimigo, uma poderosíssima arma do inimigo. Sabe o que é? Ele vive dizendo que você não está preparado para fazer a obra de Deus. Ele vive dizendo que você não é digno para fazer a obra de Deus. Ora, se você não se sente digno, então você vai ficar, boca fechada. Se o inimigo conseguir te convencer de que você não é digno de abrir a boca para falar de Jesus, pronto, ele vai fazer a festa dentro da sua casa e vai ficar por isso mesmo. E não vai haver quem pregue. E eu estou aqui hoje para te mostrar que isso é uma cilada, isso é uma armação do inimigo, isso é uma mentira absurda do inimigo. Acompanha aí, veja bem. Muitos acabam se calando, muitos acabam deixando de pregar a palavra porque se sentem indignos. Ou seja, não se acham merecedores de fazerem a obra de Deus. Vamos ler na sua Bíblia aí, acompanhe comigo, Colossenses capítulo 1, do versículo 10 ao verso 14. Vamos ler na palavra de Deus, vou ler aqui na minha Bíblia. A minha Bíblia é a Bíblia King James, é uma Bíblia fantástica, tem uma tradução maravilhosa, pena que é só o Novo Testamento. Mas vamos ler. Colossenses capítulo 1, do versículo 10 em diante. E tudo isso com o propósito de que possais viver de modo digno do Senhor, agradando-lhe plenamente, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, olha só, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a maravilhosa força da sua glória, para que com alegria tenhais absoluta constância e firmeza de ânimo, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Vou ler o verso 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que lindo esse versículo, né? Em quem temos a plena redenção por meio do sangue, isto é, o perdão de todos os nossos pecados.
Vamos definir aqui uma coisa muito importante. Em quem você prefere acreditar? Em Deus ou no diabo? Ora, você vai acreditar no diabo, vai dar ouvidos à conversinha do diabo? O diabo quer te dizer que você não tem condições de fazer a obra de Deus, que você não é digno de fazer a obra de Deus. Fica querendo te acusar dos seus muitos erros. Fica querendo te mostrar que você errou, porque você fez isso, porque você fez aquilo, porque você tropeçou, porque você falou palavrão semana passada, porque você xingou não sei quem, não sei que dia, porque você, sabe, fica tentando mostrar um monte de erros que você cometeu. Mas a Bíblia Sagrada diz, e nós já vimos isso aqui inúmeras vezes, que nós somos salvos pela graça, recebemos a justificação, a redenção pelo sangue de Cristo. E a Bíblia diz aqui que Deus nos tornou dignos de participar da herança dos justos. Ou seja, nós não somos indignos, nós somos dignos. Nós nos tornamos dignos porque Deus nos fez dignos. A palavra digno significa merecedor. Quer dizer, nós nos tornamos merecedores pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, pelo perdão recebido de Deus, nos tornamos dignos de anunciar a palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que eu estou pregando a palavra porque eu mereço pregar? Não, tudo bem, eu tenho que ter uma vida digna do evangelho que eu prego. Eu preciso fugir do pecado, eu preciso ter uma vida condizente com a mensagem de Cristo, tudo bem. Mas eu prego a palavra porque eu fui feito digno, Deus me fez digno, Deus me fez merecer pela sua infinita graça o direito, o privilégio de pregar a sua palavra. Então, meu amigo, eu queria te fazer uma pergunta, tá? Queria te fazer uma pergunta muito séria. Olha só, quem foram os homens que Deus usou no passado, na Bíblia Sagrada? Vamos lá, vamos ver. Davi foi um homem maravilhoso, a Bíblia elogia Davi, a Bíblia fala que Davi foi um grande homem de Deus. Até hoje, Davi é reverenciado lá em Jerusalém. Quando eu vou lá, sempre visito o túmulo de Davi. Davi mereceu fazer parte da linhagem de Cristo, foi um antecessor de Cristo. Jesus nasceu da linhagem de Davi. Mas quem foi Davi? Davi pecou, irmão. Davi caiu com Betseba. Davi planejou a morte do esposo dela, Urias. Davi, você está entendendo? Então, se a gente fosse pensar dessa forma, como é que Davi ia fazer a obra de Deus? Quem foi Salomão? Salomão construiu o templo, foi bênção nas mãos do Senhor, mas Salomão lá se envolveu com as suas concubinas, acabou partindo para a idolatria. Quer dizer, o que a gente pode esperar, sabe, de bom do ser humano? Quem foi Pedro? O apóstolo Pedro, um homem que tantas vezes demonstrou a sua fraqueza, uma das mais conhecidas, que a gente acha assim, mais absurdo, foi quando Pedro negou a Cristo. No momento em que Jesus foi preso, Pedro negou a Jesus. Todo mundo conhece isso, não se fala de outra coisa. Então, na verdade, Deus usou pessoas como você, Deus usou pessoas como eu, Deus usou pessoas simples como nós, pessoas sem cultura como Pedro, era um pescador sem cultura nenhuma. Deus usou Pedro, impulsivo, cheio de defeitos, mas Deus usou Pedro. E Deus quer usar você, irmão. Essa história sabe, isso é uma mentira do diabo. Essa história de que você não está preparado, esquece isso. Que você não é digno, esquece isso. Muitos acabam se calando porque não se acham em condições de falar de Jesus. Pois bem, para a gente encerrar, eu queria ler com vocês o que está escrito aqui em Filipenses capítulo 3, versículos 17 e 18. Filipenses capítulo 3, versículos 17 e 18.
Veja o que o apóstolo Paulo escreveu. Ele disse assim: caros irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que caminham de acordo com o padrão de comportamento que temos vivido. Olha o que Paulo disse: sede meus imitadores. Quer dizer, você deve procurar ser imitador de quem faz a obra de Deus. Procurar desenvolver um padrão de comportamento que seja coerente com o Evangelho, até para que as pessoas não fiquem dizendo: ah lá, está vendo, está falando de Jesus, mas está lá no botequim enchendo a cara de cachaça. Você vai atrapalhar tudo agindo dessa forma. Você tem que procurar ter uma vida condizente. Aqui o apóstolo Paulo nos faz até uma advertência no versículo 18. Ele diz: porquanto, como já vos adverti repetidas vezes, e agora repito com lágrimas nos olhos, que há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Quer dizer, claro, se você vive como inimigo da cruz de Cristo, você não pode pregar a palavra. Mas daí você deixar de pregar porque não se sente digno, aí é uma mentira do diabo. Mentira do diabo. O diabo quer calar tua boca, ó. O diabo quer que você não salve a tua família. O diabo quer que você não ganhe a tua família toda para Jesus. O diabo quer que seus amigos sejam condenados, que vão para o inferno. Ele quer mais levar seus amigos todos, porque você não vai ter coragem de abrir a boca e falar da salvação oferecida pelo Senhor Jesus. Recebe essa palavra. Se você está se achando indigno, esquece essa história, isso é coisa do inimigo. Você foi feito digno. Colossenses capítulo 1, versículos 10 ao 14. Deus te fez digno de pregar a palavra, digno de assentar-se à mesa, digno de ter comunhão com Deus. O Senhor te fez digno de receber a herança dos santos, a herança prometida para aqueles que creem no Senhor Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Deus te abençoe.